Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Raimundo. Bem-vindos à aula. Vamos aguardar um minutinho para começarmos. Bem, hoje vamos tratar de uma prática de leitura e interpretação de texto com o tema a cultura do cancelamento. É um tema bastante atual e vamos ler um pequeno texto publicado neste site Guia do Estudante, que é um site interessante para quem quer fazer redação, aperfeiçoar suas habilidades de escrita, etc. Então eu vou abrir a página da internet onde está esse texto para que a gente leia. Só um minutinho. Então, o texto que vamos ler, e aí podemos ler juntos, é como funciona a cultura do cancelamento. Já discutiu uma centena de vezes a cultura do cancelamento no Twitter, mas não saberia como abordá-la em uma redação? Esse texto é para você. Então, primeiramente, temos um resumo do que seja cultura do cancelamento e quando e como esse termo foi desenvolvido. Em meados de 2017, o termo cancelamento surgiu para nomear uma prática virtual que já vinha acontecendo: o boicote a personalidades, famosas ou não, que cometeram alguma violência dentro e fora do espaço virtual. Então, a cultura do cancelamento surge justamente como uma forma de punição dentro do universo das redes sociais a pessoas que nas próprias redes sociais ou fora dela teriam cometido erros. Popularizado e difundido a partir de movimentos de denúncia como o Me Too, que expunha casos e nomes de agressores sexuais, o movimento começou, com o decorrer do tempo, a mudar de cara. Não é mais necessário ter cometido um crime para ser cancelado. O uso de um termo equivocado, uma expressão que reproduz preconceitos, ou até mesmo o silêncio sobre um caso de injustiça já virou motivo de cancelamento. Então vejo que a ideia de cancelamento surge com essa campanha Me Too, na qual mulheres que passaram por situações de abuso se solidarizam com outras mulheres que vêm a público relatar e dizem: Me Too, eu também. E com isso, várias mulheres que teriam receio, vergonha, o medo de exporem a sua violência sofrida, passam a se encorajar nesse movimento. No entanto, o cancelamento muda um pouco de figura com o passar do tempo e passa também a englobar todo tipo de atitude que uma pessoa conhecida tenha e que seja considerada inadequada, seja uma fala, um comportamento ou mesmo
o silêncio diante de uma situação diante da qual se esperaria que ela se pronunciasse. É claro, quem defenda a cultura do cancelamento como meio de romper com a estrutura de poder que blinda pessoas privilegiadas na sociedade. Afinal, foi por meio dela que grupos minoritários conseguiram expor violações a direitos humanos e fazer sérias denúncias. Ou seja, é somente por meio dessa campanha que se pode mostrar pessoas que se acham acima da lei, acima de todos, que elas podem também ser prejudicadas caso tomem atitudes consideradas inadequadas pelo seu público, né? E fica uma questão, mas será que a longo prazo cancelar resolve problemas estruturais de desigualdade? Ou apenas reproduz uma lógica punitivista ao linchar quem muitas vezes faz um comentário por ignorância? Então, são duas questões, né? O cancelamento é uma solução para problemas sociais? Ou esse cancelamento reproduz uma lógica de punição? Porque a sociedade se baseia muito na ideia de punir quem cometeu um determinado erro. E aí nós temos a distinção entre dois termos. A justiça está muito ligada à lei, né? Fazer justiça, e justiçamento, que é um outro termo mais recente, que é exatamente as pessoas não somente buscarem uma justiça, mas é algo que tem um impacto sobre um impacto forte sobre a pessoa que cometeu algum equívoco, algum deslize, né? E se pergunta, então, se a cultura do cancelamento tem validade e é importante, ou se, na verdade, essa cultura do cancelamento seria prejudicial, ou um meio termo entre as duas posições. Suponhamos que eu seja um artista e tenha cometido uma gafe durante uma apresentação, e a partir dali eu sou cancelado. O cancelamento, ou seja, a anulação dessa pessoa pelos fãs, passa a isolar essa pessoa de modo que ela não tenha oportunidade de aprender com o seu erro e de mudar de postura, porque ela simplesmente passa a ser ignorada. Então, quando nós devemos ou podemos cancelar alguém? É válido cancelar alguém ou é preciso dar uma chance? E quando essa pessoa que foi cancelada tem uma segunda chance, mas volta a cometer equívocos, será que ela se arrependeu mesmo ou foi somente para manter uma imagem pública adequada? Alguém aqui já foi cancelado ou já cancelou uma personalidade ou participou de um cancelamento? Pergunta que eu faço a vocês. Ninguém nunca participou de alguma... Uai, professor, eu acho que, pegando como exemplo, porque eu sei que muita gente da sala assiste Big Brother, eu acho que, tipo assim, não de cancelar, porque, sei lá, mas eu acho que todo mundo vê as atitudes de algumas pessoas ali e comenta na internet, deixam de seguir, por exemplo, param de ouvir as músicas. Eu acho que isso já faz parte um pouco. No seu caso, você já se decepcionou com um artista ou uma artista a ponto de Já... cancelar? Não, de cancelar, tipo assim, ele fez... Eu penso assim, pessoal, a pessoa fez os erros dela e ela é adulta. Aí eu tenho entre as suas opção de continuar ouvindo ou não, de continuar consumindo ou não. E às vezes, dependendo do que a pessoa fez, eu prefiro 1000 vezes me afastar do que ela está produzindo. Então, acho que sim. E eu ia perguntar, e você consegue separar o talento de uma pessoa e admirar a sua arte
com a pessoa em si, com o ser humano em si, ou é indissociável a figura do artista, indissociável da figura pessoal, né, dessa pessoa, e não dá para ignorar certos atos e se focar somente na arte que ela produz? Eu acho que no jeito que a gente consome música ultimamente, dando exemplo da música, que acontece muito. No jeito que a gente consome música hoje em dia, por exemplo, se você está ouvindo um artista, você está dando dinheiro para ele. Nas plataformas de streaming, onde for, Spotify, até no YouTube. Então, eu acho que essa dissociação, ela pode ocorrer na sua mente, mas na prática ela não existe, porque você está diretamente dando dinheiro para essas pessoas. Eu acho que também as pessoas são meio hipócritas, e às vezes, falando por mim também, às vezes uma personalidade comete um erro e ela vai parar de ouvir. Às vezes outra que ela gosta mais, ela vai vai fingir que nada aconteceu, sabe? Ou admitir que a pessoa errou, mas continuar ali. Isso. Você tocou num ponto interessante, porque algumas pessoas idolatram tanto um ídolo, e podem ver provas e demonstrações, evidências de que essa pessoa cometeu algum equívoco, algum erro, até mesmo algum crime, mas a pessoa não aceita e fala que é mentira, que é fake news, né? Que não é verdade, que isso nunca aconteceu, né? É impressionante como, às vezes, também o fanatismo atinge patamar muito, muito elevado. Com relação à separação entre a vida e a arte produzida, muitas vezes é difícil mesmo. Eu me lembro que há muitos anos, né, uma dupla sertaneja gravou uma música católica chamada Canção da Família, que é uma música muito, muito comum na Igreja Católica. E essa pessoa, essa dupla sertaneja, era composta por cantores que tinham problemas de abuso doméstico, de já ter tido vários relacionamentos e eles estarem, se não serem pais de família responsáveis, terem tido problemas de violência doméstica e tal, e estarem cantando uma música que prega, né, a questão da família, da união no lar, dos pais e filhos, etc. Aí, quem compôs essa música entrou na justiça para proibi-los de divulgar essa música, porque era totalmente contra a postura que eles tinham na vida pessoal. Então, realmente, é difícil separar. Eu tenho alguns artistas com os quais eu fiquei muito decepcionado e parei realmente de ouvir suas músicas e de seguir nas redes sociais, né? Há outros, entretanto, que é mais difícil de fazer essa dissociação. Por exemplo, roupas, né? Algumas lojas de departamentos, por exemplo, começaram a ser canceladas. Mas se eu gosto das roupas que eu compro ali e não encontro na concorrência algo com a mesma qualidade ou que me atenda, eu mantenho a compra, embora não com tanta frequência. Mas há pessoas, sim, que são bastante incisivas no cancelamento que realizam, né? Nós vamos tratar disso, então, daqui a pouquinho. Então, vamos continuar. J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, né? Anitta, Taylor Swift, Steve Pinker e até o finado Raul Seixas. O que esses nomes, que vão de estrelas do pop até um renomado linguista, professor de Harvard, têm em comum? Eles integram uma extensa lista de pessoas canceladas nas redes sociais nos últimos tempos. O cancelamento envolve, entre outras ações, o boicote a essas pessoas, incentivando o não consumo de seus produtos e até pressionando para que marcas e instituições vinculadas a elas rompam contratos, né? Então, temos casos até de pessoas já falecidas, como Raul Seixas, que passam a ser canceladas, né? Aí, neste caso, é curioso, porque a pessoa já morreu há muito tempo,
ela supostamente nem tem noção de que está sendo cancelada, né? Mas então há várias razões e várias formas com as quais o cancelamento opera, né? No caso do Raul Seixas, é porque ele teria denunciado o seu amigo Paulo Coelho, né, escritor, à ditadura militar. Mas aí chegou-se à conclusão de que não seria verdade essa afirmação. Esse é um caso também importante. E se uma pessoa for cancelada injustamente, como reverter? É possível reverter os danos desse cancelamento injusto? É outra questão polêmica que essa problemática envolve, né? Há o caso aqui também, mencionado neste texto, de um estadunidense, Manuel Kaffert, que fez um gesto com as mãos, numa foto, né? Assim, indicando uma espécie de cumprimento. Porém, para alguns grupos nos Estados Unidos, esse tipo de gesto é considerado racista, vinculado a uma ideia de supremacia branca. Então, vejam que, às vezes, você faz um gesto e esse gesto é visto por algum grupo como sendo difamatório ou pejorativo e você, muitas vezes, sem perceber, né, incorre em algum equívoco. Isso significa, portanto, que nós precisamos, segundo essa visão, ficar o tempo todo nos policiando com relação às nossas falas e nossos gestos. Eu não sei se alguém já teve não passou, já passou pela situação de ser corrigido nas suas falas por alguém, né, por conta de uso de algum termo. Às vezes, quando isso acontece, é um pouco desagradável, porque você começa, então, a se policiar com relação a tudo que você fala, né, por medo de incorrer em algum equívoco. Isso tem um aspecto, na minha opinião, é necessário, porque há pessoas inconsequentes em suas falas. Em outro aspecto também, algumas pessoas veem como negativo, porque quando você fica o tempo todo se policiando com relação ao que vai falar, você acaba não perdendo os seus preconceitos, você simplesmente omite de expressá-los. E como você continua com aqueles pensamentos, mas só muda a sua fala, você não evolui como pessoa, porque você não reflete sobre essas ações, sobre as suas condutas, você simplesmente adequa o seu vocabulário, né? É uma questão que tem sido discutida, né, por especialistas, se a questão de você aderir a evitar certos termos é puramente uma questão de adequação ou se realmente você tem consciência do uso desses termos, né? Outro dia, uma aluna, ex-aluna da escola, me procurou perguntando, lembrando uma fala minha em sala de aula, e querendo que eu explicasse de novo para ela por que não deveria usar a palavra denegrir, o verbo denegrir, né? Que é um verbo hoje considerado problemático, porque o que é denegrir, né? É escurecer, é tratar alguém como negro, né? Numa cultura nossa de certo racismo estrutural, né? Evitar termos como esse é considerado necessário para tirar da ideia de negritude, né, esse aspecto negativo que ainda persiste em nossa sociedade, né? Então, existem falas que, embora possam não ser intencionais, carregam um tom pejorativo racista. Às vezes você está conversando com uma pessoa e uma terceira se intromete na conversa e você diz, a conversa ainda não chegou na senzala. É uma expressão usada até hoje, né? Então você coloca essa terceira pessoa numa posição de inferioridade, né? Ou então, às vezes, uma pessoa faz parte de uma classe social favorecida, mas mantém alguns gostos populares. Aí você diz, nossa, você tem um pé na senzala, né? Então, certos comportamentos e falas reverberam, né, práticas de racismo, etc. Qual é a opinião de você sobre essa questão do cancelamento? É preciso cancelar uma pessoa ou não? E se uma pessoa foi cancelada,
e se justifica, ela deve ser ouvida e ter uma segunda chance? O que vocês pensam a respeito? Assim, depende da situação, né? Tem um cara no YouTube, nos primórdios do YouTube no Brasil, um tal de Siqueira, não sei se você conhece. Como se chama? Ele é PC Siqueira. Sim. Recentemente teve o caso de pedofilia, e ele foi cancelado, merecido, pedofilia e tal. Aí, recentemente, o vocalista de rock, Kurt Cobain, um dos caras que eu gosto muito, foi cancelado porque ele tinha uma música que falava sobre uma menina que foi estuprada. E aí, por conta disso, isso aí foi completamente injusto, em que ele falava que o estupro é um dos crimes mais abomináveis de toda a humanidade. Tem muito cancelamento. Não é justo, não vale a pena, a maioria deles não vale, mas tem muitos que realmente tem que cancelar, caso mais seja de racismo, machismo, esse sim, eu acho que tem que ser cancelado. Mas a maioria, infelizmente, é muito, muito bafafá, muito, muito fraco. E você é adepto do uso de termos politicamente corretos? Você acha que as pessoas devem se policiar com relação à linguagem? Sim, deve policiar. Assim, não, porque igual teve um jogo acho que do Grêmio, e o narrador chamou um negro lá de crioulo, isso tudo. Putz, aí o cara policiou. Aí a gente já sabe que o cara é racista, né? Com certeza. E a fala, gente, não adianta. A pessoa escorrega mesmo, numa hora ou outra, né? Por mais que ela tente esconder, mas a linguagem, ela revela muito do nosso inconsciente, do que se passa, né, na nossa mente. Então, sim, é difícil mesmo. Bem, eu vou compartilhar agora com vocês, então, o slide aqui, voltar ao slide. Vamos ver alguns exemplos de celebridades que foram canceladas, né? Então, neste primeiro caso aqui, temos uma postagem do Twitter, na qual uma jovem faz um desabafo sobre J.K. Rowling, que é autora de Harry Potter, dos livros, né? E diz: J.K. Rowling, eu te amei e eu ainda amo os livros da saga Harry Potter. Os filmes me decepcionaram um pouco, não mais que você e o excesso de M, né? Que tu já disse e que eu já passei muito pano, não mais. Não gosto da cultura do cancelamento, não mesmo, mas não é a primeira vez, né, mana? E então cancela essa pessoa. Deve ser muito desagradável quando você, após se tornar tão fã de uma escritora, ou porque os livros fizeram parte da sua adolescência, e você se perceber que essa pessoa tem comportamentos, né? No caso dela, foram comentários e posturas transfóbicas que ela teria demonstrado, né? E isso causa uma decepção na pessoa e, ao mesmo tempo, a pessoa fica numa situação em que ela tem uma admiração pela obra, porque aquela obra fez parte da sua adolescência, e, por outro lado, fica completamente indignada, decepcionada com a artista, né? Temos um segundo caso, que é do Neymar Júnior, jogador de futebol, né? Rede Globo adverte: não esqueça de colocar sua televisão na vertical para conseguir ver o menino Ney de pé. Aqui é um meme com relação ao fato de Neymar, como jogador de futebol, cair muito, às vezes de forma intencional, segundo algumas análises, né? Então, Neymar é um jogador de futebol polêmico nesse aspecto. Ele participa, né, de um triângulo de grandes jogadores, né? Ele, juntamente com Lionel Messi e com Cristiano Ronaldo, são hoje os 3 jogadores mais famosos, digamos assim, e ele é muito comparado com relação aos outros 2. Por quê existe essa comparação?
Alguém que entende de futebol. Porque o quê, professor? Porque o Neymar é sempre comparado com Messi e Cristiano Ronaldo? Na minha visão, pode ser que alguém discorde. É porque ele é um dos melhores atacantes do mundo, na minha opinião. O terceiro Sim, melhor. sim. Os três são os melhores. Mas o que o diferencia fora de campo que faz com que ele seja comparado com relação aos outros dois? Na vida fora de campo. Não sei. Não sei não, professor. Não? Por exemplo, Messi está envolvido com muitas polêmicas. Sim, ele é bem mais polêmico que os outros dois. Porque o Messi é considerado um cara bastante... um exemplo, né, de ser humano, participa de muitas campanhas, é consciente com relação a questões sociais, questões de direitos humanos, etc., né? E o Cristiano Ronaldo também, né, que é mais antigo do que os outros dois, eles não se envolvem em polêmicas. Então o Neymar acaba pagando um preço por estar, né, no pedestal junto com esses outros dois, e os outros terem comportamentos muito diferentes do dele, né? Porque sobre os outros dois a gente não vê notícias polêmicas. A gente vê notícias polêmicas do Neymar. A última foi com relação à festa de aglomeração que ele teria feito, né? E isso acaba tornando o Neymar um foco de cancelamento. Mas no caso dele, o cancelamento acontece nem sempre pelas pessoas que jogam futebol, pelos meninos. Geralmente é mais pelas mulheres, né? Porque ficam incomodadas com algumas posturas dele, né? No caso, sexistas e tal, né? Temos um terceiro caso que é mais recente, e aqui também temos um meme, da cantora, da rapper Carol Conká, né? Temos aqui gente que gosta de rap, né? O Ambembe, né? Não sei se mais alguém gosta, e se acompanha a Carol Conká na sua vida artística, né? Mas a Carol Conká entrou no programa, né, no programa Big Brother Brasil, como celebridade, como uma pessoa pioneira no rap feminino, uma mulher, né, negra, uma mulher mãe, uma mulher solteira. Então, faz parte, digamos, de uma chamada minoria. Mas no programa tem tido atitudes opressoras com relação especificamente a alguns participantes, né? E aqui temos neste meme uma situação na qual ela queria falar e o apresentador a cortou, né? Então ela foi cancelada ao vivo porque ele queria dar espaço para outra participante chamada Juliette, né? Então nós temos aqui uma situação na qual uma artista da qual se esperava um comportamento de defesa, né, de causas minoritárias, que acaba exercendo um papel polêmico, né? E o resultado do cancelamento dela tem sido muito imediato, já perdeu emprego, contratos, fãs, até os fãs estão indignados com ela, né? Então tem sido um caso bem curioso para quem acompanha as redes sociais sobre o cancelamento, os efeitos danosos do cancelamento na carreira de uma pessoa, né? Então veja como a internet se tornou um tribunal, né, no qual todos são juízes e todos são potenciais réus para serem julgados, não é? E nesse tribunal, não importa se você é famoso ou se não é, né, a chance de sofrer o cancelamento é muito grande e os efeitos são muito danosos, né?
Eu não sei se todos vocês têm Twitter, se utilizam, né? Eu não uso, mas eu vejo, por meio de reportagens, né, o quanto o Twitter é um espaço mesmo de bastante embate, de bastante conflito, né? Ou confronto, melhor dizendo. E temos um caso aqui, até muito recente, dessa semana, que a própria Skol resolveu cancelar a Carol Conká e utilizou isso como, digamos, como capital de marketing ao dizer, né, isso não é meme, né? Isso é real. Ao apresentar uma propaganda, Skol com C. Então, a Skol, diante de toda a repercussão negativa dessa cantora, né, usou isso a seu favor, dizendo que a Skol agora é com C, né, não mais com K. Então, vejam como o cancelamento também também produz resultados de marketing para quem sabe aproveitar ou para quem quer aproveitar essas situações. Outra situação que foi aproveitada, né, por alguns grupos de marketing foi com relação ao leite condensado, que gerou certa polêmica, acho que semana passada, se não me engano. Então, tanto de marcas que venderam leite condensado foi muito grande. Alguém se lembra de outro artista ou marca que sofreu cancelamento, que pode mencionar aqui? Ou não se lembram? Ou alguém já foi cancelado ou cancelada? Sim, Matheus. Você quer falar? Não, eu não me lembro de... Ah, sim. É porque pareceu que você queria falar. Alguém disse aqui que nunca cancelou ninguém, né? Então, sim, se você nunca cancelou ninguém é porque você não concorda, talvez, com essa política, né, de cancelamento. Chegou a um nível bastante extremo, no qual as pessoas não podem nem agora falar nada, né, que são canceladas. Como alguém já mencionou, há situações em que a pessoa realmente precisa não de um castigo ou punição, mas eu acho que de uma necessidade de reflexão. E a forma encontrada pelo público consumidor é justamente mexer no bolso do artista para que esse artista pense, né, que o seu comportamento tem gerado repercussão muito negativa. No caso dessa cantora, parece que ela já tem mudado de postura, né, ao perceber que os efeitos têm sido danosos. Agora, quando essa mudança de postura não é, digamos, genuína, digamos, não é sincera, a pessoa incorre depois em erros novamente, né? A gente percebe isso quando o artista vem a público e reconhece seu erro, diz: eu errei, eu fui imaturo, não vou fazer mais isso, como aconteceu, por exemplo, com aquela cantora Marília Mendonça, né, quando fez uma piada, acho que transfóbica, num show, depois veio a público e se desculpou. Quando a pessoa não se arrependeu de verdade, ela usa um discurso diferente. Se por acaso o que eu falei foi mal interpretado, e se por acaso tenha, de alguma forma, talvez causado, quem sabe, alguma mágoa, então, nesse caso, eu me desculpo, né, porque não foi minha intenção. Então, a pessoa utiliza vários moduladores, né, várias
várias expressões na sua fala que demonstram que ela não está realmente arrependida. Ela está querendo simplesmente ficar bem com o público, né? Porque não há um reconhecimento efetivo de erro, e sim uma tentativa de justificar e usar termos para amenizar a sua situação, né? Então, é um tema que, segundo alguns, pode, inclusive, candidato, né, a vir como tema de redação, por exemplo, no próximo Enem. Então, como a língua portuguesa dialoga muito com redação, porque ambas as disciplinas estão ligadas ao campo da linguagem, no terceiro ano eu costumo, muitas vezes, trazer temas que podem colaborar, né, para o repertório sociocultural de vocês com relação a alguns temas. E esse tema cancelamento é um deles. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma lembrança de um caso de cancelamento que tenha vivenciado ou presenciado? Ou então uma opinião a respeito disso, né? A respeito dessa prática? Pessoal, minha opinião é que alguns artistas, depois que são, entre aspas, cancelados, eles deviam, tipo assim, aceitar algumas coisas, porque as pessoas têm que ser responsáveis pelo que elas falam. Não adianta depois ficar falando sobre como o público é ruim, se ela ofendeu metade ou não sei quantos por cento do público dela, e querer esperar que as pessoas continuem consumindo como se nada tivesse acontecido depois de serem ofendidas, talvez por um ídolo. Uhum. Sim, sim, é verdade. É preciso, sim, que o artista tome consciência mesmo. No caso da Carol Conká, que foi a última mencionada, houve uma nota na qual os seus empresários, sua equipe, diz que ela está sendo vítima de ódio por seus comportamentos, pelo fato de ser uma mulher negra, né? Então, aí neste caso, vejam que a própria pessoa, né, que cometeu atos considerados não legais, utiliza algo que é válido, o fato de pertencer a uma minoria, como escudo, né, com relação a críticas. Isso é algo também bem prejudicial, quando a pessoa se vitimiza justamente para ocultar, né, o seu erro, ou para justificar o seu erro. Houve um caso também de um rapaz, era um rapper, não sei o nome dele agora, que fez... não sei se é rapper, é Nego do Borel, ele é um quê? Ele é um... Ele é cantor. Ele é cantor. Não é rapper, não. Quer dizer, rapper... sim. Pois é, então ele havia cometido alguns vacilos, né? E as pessoas que justificavam assim, não, mas ele é uma pessoa que não teve preparo. Então ele é assim mesmo, ele foi criado com muita pobreza, então ele não tem instrução. Então a gente não pode criticar, né? Então veja que existem pessoas que defendem utilizando a biografia da pessoa. Tem caso também do Silvio Santos, né? No caso do Silvio Santos é o contrário, é um apresentador de TV, né? Que de vez em quando tem algumas falas bem equivocadas, e quem defende isso, ele é um senhor muito idoso, de uma outra época. Então, a gente não pode criticar, né? Então, há aquelas pessoas que justificam de todas as formas, né? Pessoal, a aula acabou. Na próxima semana eu vou passar uma atividade de exercício sobre isso para a gente terminar essa discussão, tá? Então, bom fim de semana a todas e a todos e até a próxima terça-feira. Tchau!